Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Neste vídeo, ocorrem no ano de 2021 na Grã-Bretanha. Bobby M. Seleud, 18 anos, disse aos pais que estava saindo de casa para encontrar o namorado, mas horas depois ficou claro que ela havia desaparecido. Sua família contatou a polícia e uma busca massiva começou no dia seguinte, eventualmente levando à descoberta horrível de que Bobby, junto com seus pais Donna e Adrian e o irmão Lee, moravam em Plymouth. Plymouth é uma cidade litorânea animada localizada no sudoeste da Inglaterra, com uma rica história marítima que remonta a muitos séculos. Desde sua deslumbrante orla marítima até seu vibrante centro, Plymouth é um destino popular para turistas e moradores locais. Em 20 de novembro de 2021, por volta das 17h45, Bobby saiu de casa em uma área chamada Liam e foi para o ponto de ônibus mais próximo, na Shape Road. Quando saiu, ela disse ao pai que o amava e informou que estava indo para o centro da cidade, onde planejava encontrar seu namorado e amigos em comum. Bobby levou apenas alguns minutos para chegar ao ponto de ônibus, pois estava familiarizada com o trajeto, que havia feito várias vezes. 1h30 após Bobby sair de casa, sua mãe Donna mandou uma mensagem perguntando se ela estava bem e se havia chegado onde planejava ir. Sem resposta, Donna tentou ligar para a filha, mas Bobby também não atendeu o telefone, o que não era normal. Cerca de 1 hora antes, o namorado de Bobby ligou para os pais dela perguntando se ela estava em casa, pois estava preocupado com o fato de ela não ter aparecido para o encontro deles, e todas as tentativas de contato por telefone foram infrutíferas. Após ligar para todas as amigas conhecidas de suas filhas e perceber que ninguém sabia onde ela poderia estar, os pais de Bobby começaram a temer que algo ruim tivesse acontecido com ela. Eles imediatamente foram à polícia e relataram seu desaparecimento, já passava das 21 horas do dia seguinte. Em 21 de novembro, a polícia iniciou uma busca na área, que também envolveu a distribuição de panfletos retratando Bobby para famílias e voluntários em toda a cidade. Seu desaparecimento foi divulgado nas redes sociais e na mídia popular. Seu irmão, Lee M. Seleud, escreveu em sua página de mídia social: "Estou implorando a cada pessoa em Plymouth para me ajudar a procurar em todos os lugares. Por favor, se você ouvir ou ver alguma coisa, me avise." Sabendo que Bobby deveria pegar um ônibus no centro da cidade, a polícia rapidamente descobriu que ela não havia embarcado em nenhum. No entanto, enquanto entrevistava pessoas, os policiais souberam por um residente local que ele havia passado pelo ponto de ônibus na noite anterior e visto Bobby lá. A implicação era que ela definitivamente havia chegado ao ponto de ônibus, mas não tinha embarcado no ônibus por algum motivo. A evidência de que ela realmente estava na parada de ônibus foi logo corroborada quando encontraram fones de ouvido sem fio na passarela atrás do ponto de ônibus, que foram determinados como sendo de Bobby. A área do ponto de ônibus foi isolada, e os policiais estavam literalmente de joelhos procurando por toda a área por possíveis evidências. Evidências também foram levantadas no percurso de Bobby de sua casa até o ponto de ônibus e em todas as ruas próximas. Dado que Bobby estava no ponto de ônibus mas nunca embarcou no ônibus, e que seus fones de ouvido foram encontrados perto do ponto de ônibus, juntamente com vários outros detalhes que a polícia não divulgou, as autoridades começaram a especular que a garota poderia ter sido sequestrada. A polícia apelou para qualquer pessoa que tivesse informações úteis para a investigação a se apresentar. Um grande número de oficiais estava envolvido na busca, fazendo tudo o que podiam para encontrar Bobby o mais rápido possível. Os investigadores tentaram rastrear a localização de seu celular, que revelou que o aparelho estava dentro dos limites da cidade, mas não conseguiram descobrir exatamente onde. Todas as chamadas para o número de Bobby foram encaminhadas para o correio de voz, e no mesmo dia, o telefone da garota foi entregue à polícia pelo motorista do ônibus que fazia o trajeto onde o ponto de ônibus estava localizado. Como se viu, um residente local veio para o mesmo ponto de ônibus às 19h15 da noite anterior e encontrou o telefone e um case de AirPods lá.
Às 19h23, chegou um ônibus e o homem entregou os itens ao motorista, presumindo que o proprietário iria procurá-los. Quando o motorista do ônibus viu Bob e no dia seguinte, ele contatou a polícia e entregou-lhes o telefone e o case dos AirPods. No dia seguinte, 22 de novembro, familiares, policiais e voluntários vasculharam os campos, florestas e estradas ao redor da área onde Bob morava, mas não encontraram pistas. Na noite seguinte, 23 de novembro, a polícia anunciou que o corpo de uma mulher havia sido encontrado na praia de Bovasa, a cerca de 13 quilômetros do ponto de ônibus. Foi encontrado em uma área arborizada a cerca de 800 metros da costa. Durante o processo de identificação para a família McLeod, a pior coisa foi confirmar que o corpo encontrado pertencia a Bob Ian. Sua morte foi um duro golpe para a família e amigos. A família agradeceu a todos que compareceram à vigília em memória de Bob Ian, que aconteceu perto do ponto de ônibus onde ela foi vista pela última vez. Dona McLeod, mãe de Bob Ian, soluçou ao prestar homenagem à filha e agradeceu aos amigos, familiares e à comunidade por seu apoio. Cercada por outros membros da família, sua voz tremia. Mas ela completou uma declaração preparada. Ela disse: "Eu gostaria de agradecer a todos por virem em nome da família. É triste que todos estejam se reunindo nessas circunstâncias. Infelizmente, a nossa bela Bobbin foi tirada de nós, mas ela nunca será esquecida. Eu gostaria que todos segurassem suas velas. Isso é para Bobbin." Isso foi seguido por um momento de silêncio enquanto toda a multidão erguia suas velas em uníssono. O irmão de Bobbin, Lee McLeod, compartilhou uma imagem comovente da infância dos dois prestando homenagem à sua linda e talentosa irmã. A foto mostrava os dois irmãos sorrindo em seus uniformes da escola primária. Em uma mensagem postada com a foto, Sr. McLeod escreveu: "E até nos encontrarmos novamente, mana. Eu te amo. Você não merecia isso, garota linda e talentosa. Ter você como minha irmãzinha. As aventuras e as jornadas que tivemos sempre serão preciosas. Agora vá descansar." Quando a polícia encontrou o corpo, ele estava nu, mas o médico legista concluiu que não havia absolutamente nenhuma indicação de que Bobbin foi estuprada antes de morrer. Houve ferimentos graves em sua cabeça e rosto, nomeadamente 14 lacerações. Não se sabe quanto tempo a polícia teria procurado pelo corpo de Bobbin se não fosse por um evento em 23 de novembro. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, um homem entrou na delegacia do centro às 13h17. Ao entrar, ele perguntou se poderia falar com alguém e disse que tinha informações sobre a garota desaparecida e que queria ajudar a polícia e sua família. Um detetive foi chamado e quando chegou, o homem disse: "Fui eu." Ele confessou ter sequestrado e tirado a vida de Bobbin e deu alguns detalhes do crime cometido. Depois, ele indicou em um mapa o lugar onde havia deixado o corpo. Os policiais que nutriam esperanças de que Bobbin ainda pudesse estar viva imediatamente dirigiram-se para lá. Infelizmente, suas esperanças não foram realizadas quando os inspetores abriram caminho através da densa vegetação rasteira e encontraram o corpo que estava nu e deitado de bruços. Não havia dúvida de que a garota estava morta. O homem que confessou o horrível crime foi Cody Aclan, de 24 anos. Ele era filho de um ex-militar que ficou com sua mãe depois que seus pais se divorciaram. Na verdade, ele morava apenas alguns quilômetros do ponto de ônibus onde Bobbin foi visto pela última vez. Cody Aclan foi preso como suspeito, e um advogado emitiu uma declaração em nome dele que dizia que eu tomo completa responsabilidade pela morte de Bobbin. Aclan também afirmou no comunicado que nunca havia conhecido a vítima antes dessa noite infeliz e confirmou que foi ele quem sequestrou a garota do ponto de ônibus. O computador, o telefone do carro e vários outros itens foram apreendidos pela polícia. Para quem conhecia Cody Aclan, ele era um bom rapaz, guitarrista e compositor da banda local de indie rock, Hakuta. Ninguém sabia que Aclan estava interessado em mais do que apenas música, mas também em serial killers ao redor do mundo. Sua lista pessoal de ídolos incluía Joseph DeAngelo Jr., André Chikatilo, Ivan Milot, Fred West e Tommy Vendi. No entanto, o número 1 em sua classificação pessoal era Ted Bundy,
cujas vítimas não são conhecidas, mas houve pelo menos 30 delas. Foi Ted Bundy e suas atrocidades que a clã prestou mais atenção. Os investigadores descobriram 3.216 imagens no telefone de Aklan, muitas delas de natureza perturbadora e sombria, lembrando os filmes de terror da época. Semanas antes da morte de Bobby Inn, Aklan pesquisou na internet por informações sobre crimes de serial killers. Ele também buscou locais remotos em Dartmoor e possíveis armas. No dia do sequestro de Bobby Inn, Aklan estava visitando o site de uma loja de esportes online, onde navegou por tacos de beisebol, máscaras de esqui e roupas à prova d'água. É importante ressaltar que, apesar de seus hobbies clandestinos, Cody Aklan nunca chamou a atenção da polícia, nem teve problemas com a lei. Aparentemente, ele foi tão longe em seu hobby secreto que decidiu cometer um crime grave. Ficou claro que Bobby Inn foi uma vítima acidental que, por uma infeliz coincidência, acabou cruzando o caminho de Aklan, que naquela noite parecia uma cruel besta procurando por uma presa. Os eventos daquela noite se desenrolaram da seguinte maneira: Bobby Inn chegou ao ponto de ônibus por volta das 18h15. Aklan, que estava dirigindo seu Ford Fiesta pelo bairro, a viu na parada. Como ele disse mais tarde aos detetives, Bobby Inn parecia com sua ex-namorada em aparência, mas essa semelhança, de acordo com Aklan, não foi o gatilho emocional que o motivou ao ataque. Ele estava simplesmente procurando por uma vítima e queria realizar seus planos de longa data. A polícia também concluiu que, se Aklan não tivesse encontrado Bobby Inn, ele ainda teria seguido seu plano. A vítima poderia ter sido qualquer um, independentemente do sexo. Isso foi o que a polícia acreditou. Assim, quando Aklan viu Bobby Inn, ele estacionou o carro na estrada atrás do ponto de ônibus. Depois de observá-la por alguns minutos e certificar-se de que ninguém mais estava por perto, Aklan pegou seu martelo pré-comprado, se aproximou de Bobby Inn e a golpeou 2 vezes na cabeça. Pensando que ela estava morta, Aklan voltou para seu carro e estava prestes a sair de cena. Infelizmente, enquanto ele se afastava, ele viu que Bobby Inn estava viva e tentando se levantar. Então, ele voltou para o ponto de ônibus, agarrou o corpo semiconsciente dela até seu carro e a levou a 32 km de distância até o estacionamento Florestal Belvedere em Dartmoor, às 19h45. Ele parou neste estacionamento, localizado no meio de uma área arborizada. Ele queria deixar o corpo lá, mas descobriu que Bobby Inn ainda estava vivo e consciente. Infelizmente, Aklan não pensou 2 vezes. Ele não tentou buscar ajuda ou levar Bobby Inn para o hospital. Em vez disso, ele ajudou a sair do carro. Quando Miss Seleude disse a ele que estava com medo, ele respondeu: "Então estou. Eu nunca fiz isso antes." Ele então a atacou 12 vezes na cabeça, tentando destruir evidências. Depois de bater em Bobby Inn Seleude uma dúzia de vezes com o martelo, Cody Aklan ficou impressionado como a jovem de 18 anos ainda era capaz de fazer barulho. Mais tarde, ele disse à polícia: "Pensei, uau, tiro o chapéu para você." Ele teve mais uma chance de tentar salvar a vida de Bobby Inn, mas novamente Aklan não pegou. Em vez disso, ele afirmou que colocou um fim ao sofrimento da garota. Ele então carregou o corpo no porta-malas de seu carro e foi para Bovisa, viajando quase 30 milhas. Lá, ele escondeu o corpo depois de tirar a roupa, os sapatos e as joias. Por volta das 22 horas, Aklan chegou em casa e foi para a cama. No dia seguinte, ele dirigiu para Tamerton Foley, ao norte de Plymouth, e jogou o martelo no rio Tamar, junto com uma sacola contendo suas roupas manchadas de sangue, em lotes próximos em Coombe Lane. O martelo nunca foi recuperado, apesar de uma busca policial minuciosa. Naquele mesmo dia, 21 de novembro, Aklan foi para uma pizzaria com amigos, frequentou o ensaio de sua banda e passou a maior parte do tempo à noite no bar. Todo mundo que o viu naquele dia comentou sobre seu comportamento incomum, em bom humor, brincando e abraçando seus amigos. No próximo dia 22 de novembro, Aklan continuou a se divertir. Ele comprou pipoca e foi ao cinema, enquanto a família policial e voluntários procuravam por Bobby Inn. Aklan acompanhava as últimas notícias com seu telefone. Em 23 de novembro,
Code estava em seu trabalho não relacionado à música. Se os documentos em inglês devem ser considerados, ele estava trabalhando para uma empresa de serviços automotivos. Depois de sair na hora do almoço, Acklin enviou uma mensagem para uma sala de bate-papo onde os membros do grupo musical Hakuta estavam. Ele escreveu: "Amo vocês." Ao mesmo tempo, mandou uma mensagem para sua mãe dizendo que a amava muito. Depois disso, ele foi à delegacia de polícia e confessou o crime. Os companheiros de banda de Acklin emitiram um comunicado no Facebook dizendo que eles iriam dissolver o grupo imediatamente como sinal de respeito à falecida adolescente. Eles acrescentaram que estavam extremamente chocados e em completa descrença pelo trágico acontecimento dos últimos dias. Decidiram não avançar como uma banda e se separar com efeito imediato. Além da confissão policial de Acklin, havia uma riqueza de evidências físicas, incluindo o DNA de Bob encontrado em seu carro e em tênis recuperados de sua casa. Quanto ao motivo, o detetive Mike West, que liderou a investigação, disse que a clã recusou-se a entrar em detalhes sobre seu motivo. O julgamento ocorreu em maio de 2022. O advogado de Acklin, Ray Tully, disse que psiquiatras descobriram que seu cliente não sofria de doença mental, mas teve dificuldades durante a infância. Acklin foi diagnosticado com dislexia, depressão e ansiedade. Aos 19 anos, teve uma história depressiva de 7 anos. Tully disse que Acklin não tinha recebido muito conforto de sua casa ou de sua vida escolar, e que seu pai e outros modelos masculinos não forneceram muito apoio. Sobre a sentença, o juiz Robert Linford disse a Acklin que seu ato foi determinado pela selvageria, afirmando que estava satisfeito com a evidência de que ele pretendia matar. Ele condenou Code Acklin, de 24 anos, à prisão perpétua. Acklin passará 31 anos preso antes de ser elegível para solicitar liberdade condicional. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.